Oi, pessoal. Eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as reações orgânicas com foco nas reações de adição. Bom, então, as reações de adição são caracterizadas pela quebra das ligações insaturadas dos compostos orgânicos e pela adição de novos ligantes, de outros ligantes a esses compostos que tiveram, as insaturações rompidas. As reações de adição podem ocorrer nos alcenos, nos compostos aromáticos e também nos compostos cíclicos, e elas são muito importantes para a indústria química. Agora, nós vamos conhecer as reações de adição que ocorrem nos alcenos. Bom, a primeira delas é a halogenação. Na halogenação, ocorre a adição dos halogênios, que podem ser flúor, cloro, bromo ou iodo, e a partir disso, a insaturação se rompe, dando origem a um haleto orgânico, conforme o exemplo mostrado aqui abaixo. Inicialmente, eu tinha um eteno, que reagiu com cloro e deu origem ao dicloroetano. Existe um teste muito comum, que é o teste do bromo, e este teste permite detectar a presença de alcenos ou alcinos a partir da bromação, ou seja, a partir da adição de bromo. Como esse teste funciona? O bromo, em solução aquosa, ele tem uma coloração castanha e ele descora quando reage com um composto insaturado. Então, a partir disso, nós podemos verificar a presença de alcenos ou alcinos em nosso meio reacional. A adição de haletos de hidrogênio também é uma reação de adição que ocorre nos alcenos. A partir disso, ocorre o rompimento da ligação dupla e a adição do hidrogênio seguido do halogênio, conforme mostrado nesse exemplo aqui abaixo. Vale lembrar que para moléculas orgânicas, compostos orgânicos que possuem mais de 2 carbonos, alcenos que possuem mais de 2 carbonos, as reações de adição devem seguir a regra de Markov-Nikov. Como funciona a regra de Markov-Nikov? O átomo de hidrogênio ele será adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da insaturação. Então, nesse caso, repare que o hidrogênio ele deve entrar preferencialmente no CH2 e o iodo se liga ao carbono que está previamente ligado somente ao hidrogênio. Logo, a tendência de produto a ser formado é o produto 1. A hidratação também é um tipo de reação de adição que pode ocorrer nos alcenos e, como toda reação de adição que vimos até então, ocorre o rompimento da ligação dupla e, nesse caso, a adição do hidrogênio e da hidroxila, que se juntar os dois, a gente vai obter, no final das contas, a molécula de água, por isso, hidratação. A reação de hidratação nos alcenos também segue a regra de Markov-Nikov. Observe que nesse exemplo que eu trouxe, a ligação dupla se rompeu e o átomo de hidrogênio entrou em qualquer um dos carbonos. Por quê? Nesse caso, os dois carbonos possuem a mesma quantidade de hidrogênio. Porém, caso eu tenha uma reação de hidratação ocorrendo em algum composto orgânico que possui mais de 2 átomos de carbono, aí sim eu preciso seguir necessariamente a regra de Markov-Nikov para que eu obtenha, no final das contas, o produto correto. A hidrogenação também é um outro tipo de reação de adição que pode ocorrer nos alquenos ou alcenos, e nesse caso, eu também tenho o rompimento da ligação dupla e a adição do hidrogênio. Eu tenho a hidrogenação, então a ligação dupla se rompe e para que os carbonos fiquem com as 4 ligações completas, aí o hidrogênio será adicionado ao meu composto orgânico. Os alcinos, que são os hidrocarbonetos que possuem pelo menos uma ligação tripla em sua estrutura,
também sofrem as reações de adição de um modo semelhante aos alcenos. Logo, a halogenação, ocorre a partir da adição de halogênios à estrutura e, dessa forma, a insaturação se rompe e origina um haleto orgânico. Entretanto, nos alcinos, a halogenação ela ocorre em etapas. Na primeira etapa, eu tenho o rompimento de somente uma ligação π, porque a ligação tripla ela é formada por uma ligação sigma e duas ligações π. Então, na primeira etapa, eu tenho o rompimento de somente uma ligação π, e caso eu continue halogenando essa estrutura, aí sim eu vou ter o rompimento da outra ligação π, conforme mostrado no exemplo que eu trouxe aqui abaixo. A hidrogenação, que é a adição do hidrogênio ao meio composto, também pode ocorrer nos alcinos, e aí a insaturação se rompe a partir da adição do H2. Só que essa reação nos alcinos também ocorre em etapas. Na primeira etapa, eu posso originar um alceno, caso a minha hidrogenação seja parcial, ou seja, caso eu rompa somente uma ligação π, e eu posso obter um alcano, caso a minha hidrogenação seja total. Aí eu vou romper as duas ligações π que faziam, anteriormente parte da ligação tripla. Então, essa reação pode ocorrer em etapas, pode haver a hidrogenação parcial, em que somente uma ligação π é rompida e aí dá origem a um alceno, ou pode haver a hidrogenação total, em que as duas ligações π são rompidas, originando um alcano. Nesse caso, vale lembrar que é sempre utilizado um metal com a função de catalisar a minha reação. Na adição dos haletos de hidrogênio aos alcinos, ocorre o rompimento da insaturação, Eu posso ter o rompimento total ou parcial da insaturação, e assim ocorre a adição do hidrogênio seguido do halogênio. Como dito anteriormente, essa reação também ocorre em etapas, e a segunda etapa dessa reação segue a regra de Markovnikov, ou seja, o meu hidrogênio, a partir da segunda etapa, ele deve entrar obrigatoriamente no carbono mais hidrogenado. E, por fim, nós temos as reações de adição nos compostos aromáticos, e eu vou dar um exemplo clássico de um composto aromático, que é o benzeno. Bom, o benzeno é uma estrutura bastante estável, portanto, a reação de adição ela ocorre sempre em condições específicas. Nesse caso, é na presença de um catalisador, elevadas temperaturas e pressão, e ainda pode ser que a luz ultravioleta também auxilie na ocorrência dessa reação. Eu trouxe um exemplo aqui, que a partir da reação de adição é possível obter o BHC, que é um pesticida formado pela adição do cloro ao anel benzênico. Nesse caso, é necessário o auxílio da luz ultravioleta. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aqui nos comentários. E na semana que vem, nós teremos a nossa última aula sobre reações orgânicas e vamos falar um pouco mais sobre as reações de oxidação.